O aumento do fundo eleitoral está gerando muito debate, muita polêmica, claro, né? Passou de 1 bilhão e 700 milhões para quase 6 bilhões de reais. Isso num país que enfrenta a pandemia, desemprego, enfim. Esse é o assunto do meu bate-papo com o deputado Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara Federal. Confira. Bom, deputado, o senhor presidiu a sessão da LDO, que incluiu também, né, essa questão do fundo eleitoral que está gerando tanta polêmica. Muitos parlamentares que votaram sim, que votaram favoráveis a esse valor de quase 6 bilhões, disseram que não, que foi um jabuti que foi colocado lá, que não sabiam e que se votassem, se deixassem de votar, iriam atrasar a LDO. Enfim, eu queria saber o que há de narrativa, o que há de alegação, o que há de desculpa e qual a sua visão sobre esse assunto como presidente daquela sessão. Lilian, eu vou ser bastante didático na resposta a esse tema. Primeiro, a lei de diretrizes orçamentárias, como é uma lei de natureza orçamentária, ela é de iniciativa exclusiva do presidente da República. Só ele pode encaminhar o projeto de lei da LDO. E ele encaminhou. Eu procuro ser justo até com quem não é justo comigo. No texto original encaminhado pelo presidente, não existia previsão de fundo eleitoral de 5,7 bi. No entanto, na antevéspera da votação da matéria, foi feita uma reunião com os líderes da base do presidente Bolsonaro, sob coordenação dos líderes do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, o senador Eduardo Gomes, e na Câmara dos Deputados, deputado Ricardo Barros, e decidiram incluir esses 5,7 bi. Eu não participei dessa reunião, fiquei sabendo depois pela imprensa. No dia da sessão do Congresso, pela manhã, houve reunião da Comissão Mista de Orçamento, que eu também não faço parte e também não participei, não tive nenhuma interferência. E nessa reunião, por acordo dos líderes, foi incluído no relatório do deputado Juscelino Filho, que era o relator na CMO, os 5,7 bi. E a matéria foi para a votação em plenário sob minha presidência, já com os 5,7 bi incluídos. Foi feita a votação da LDO. Na votação da LDO, tanto a oposição como a bancada do governo, do texto principal da LDO, usaram uma manobra regimental. Eles pediram verificação nominal da votação, que tem que, deputado por deputado, votar. Quando você concede uma verificação nominal, só pode acontecer outra 1 hora depois. Cria um interstício de 1 hora. Então, foi votado nominalmente o texto da LDO, toda a bancada do presidente, o filho do presidente votou a favor, incluindo os 5,7 bi. E depois foi votado o destaque do Partido Novo. Registre-se, o Partido Novo e o PSOL agiram duramente contra a inclusão do fundo eleitoral. E depois encaminharam contra também o Cidadania, o Podemos e a Rede. A soma desses partidos não dá 50 deputados de 513. Portanto, como o painel deixava claro que havia uma maioria absoluta e estava dentro do interstício, não podia ter votação nominal. Não houve nenhum protesto no momento, ninguém pediu verificação nominal no momento. Como repercutiu muito mal para a base do presidente, em especial para o filho dele, eles foram tentar dar uma desculpa esfarrapada de que não tinham votado o que efetivamente eles votaram. O meu papel nessa história foi apenas colocar para votação. E o presidente precisa encontrar o culpado para tirar a responsabilidade dos filhos dele, e tentou imputar a mim essa culpa, mas para mim já está absolutamente claro o que aconteceu nesse processo, até porque até agora ele não vetou e já deixou claro as intenções dele de aumentar o fundo eleitoral para pelo menos 4 bilhões de reais. Pois é, ele alegou que não vai, que vai vetar os 5,7 bi, mas vai passar de quase 2 bilhões para 4. É um valor plausível diante do momento que a gente vive de pandemia, 500 mil mortes, mais de 500 mil mortes, 15 milhões de desempregados? Não é muito dinheiro, não, para ir para uma campanha, deputado? Primeiro, eu tenho dúvida de que ele efetivamente vai vetar. Eu quero resgatar o orçamento do ano passado
que ele anunciou o tempo inteiro que vetaria, atacou o parlamento dizendo que o valor era absurdo e, no final, sancionou com uma desculpa esfarrapada de que, se não sancionasse, estaria cometendo crime de responsabilidade. Então, eu ainda acho que ele vai acabar sancionando os 5,7 bi. Até porque ele criou uma narrativa de que ele tem que colocar pelo menos 4 bi, o que não é verdade. Já foi desmoralizado pela consultoria legislativa especializada em orçamento da Câmara dos Deputados, que já disse que ele só incorreria em crime de responsabilidade se colocasse um valor abaixo de 800 milhões de reais. Eu sou daqueles que acham que quanto menos dinheiro em campanha, melhor. Quanto menos dinheiro em campanha, se tiver pouco para mim, vai ter pouco para os outros, para os meus concorrentes. Dinheiro pouco em campanha reduz os preços dos serviços, acaba com essa história de troca de apoio político por apoio financeiro. Então, eu sou daqueles que acho exagerado o aumento e defendo que quanto menos recursos para a eleição, melhor para o processo democrático. E uma outra saída, se ele vetar integralmente esse valor, o que acontece? O texto volta para o Congresso e aí tem que ser uma votação nominal. Aí todo mundo que vai, votei sem saber, vai ter que botar o nome, apresentar a justificativa para votar. Essa seria uma saída, o senhor acredita nesse caminho? Ele pode fazer 4 coisas, né? Mais uma vez tentando ser didático. Ele pode simplesmente sancionar e deixar como está, que é o que eu acho que ele vai fazer ao final. Ele pode sancionar os 5,7 bi e mandar um PLN, que é um projeto de lei do Congresso Nacional, para a Câmara, para o Congresso Nacional, com o objetivo de estabelecer o valor em 4 bilhões de reais. Ele pode vetar e encaminhar um PLN de 4 bilhões de reais, acordado de que o voto seria mantido e depois seria aprovado o PLN de 4 bi. Ou ele pode fazer o que ele fez no orçamento passado, que é vetar e colocar os 4 bilhões de reais na lei orçamentária anual, na LOA, que ele tem que encaminhar após o dia 10 de agosto. Então, um desses caminhos ele vai ter que fazer. O fato é que em qualquer desses caminhos, ele vai ter que botar a digital dele e mostrar que desde o início ele era a favor do aumento do fundo eleitoral. Agora, qual é a saída em relação ao financiamento das campanhas? Qual a sua visão sobre esse assunto? Poderia ser privado para evitar que o gasto público tivesse esse caminho? Esse é um tema muito mal resolvido no Brasil, né? Nós já tivemos financiamento privado no passado. O financiamento privado se demonstrou muito mais caro aos cofres públicos do que o financiamento público, porque as empresas doavam para todos os candidatos e depois cobravam 100 vezes mais de retorno com a contratação por esses candidatos quando alçavam ao poder. Então, como houve uma série de escândalos decorrentes do financiamento privado, o Brasil optou, e eu não era deputado federal nessa época, abruptamente por mudar o modelo, sem nenhum diálogo com a sociedade e sem que houvesse convencimento da sociedade de que parte dos recursos de tributos, que é recurso que sai do bolso de cada cidadão, de cada cidadã, quando compra o arroz, quando compra o feijão, quando paga a conta de energia, quando paga a conta de água, ou quando paga o imposto de renda, você está pagando tributos embutidos nisso, de que parte disso seria utilizado para financiamento eleitoral. Se você perguntar de um cidadão na rua, de um trabalhador, se ele quer que 5,7 bilhões do dinheiro dele seja utilizado para a campanha eleitoral, ele não concorda. Mas se você perguntar também se 10 reais do dinheiro dele vai ser utilizado para pagar um santinho de um deputado, ele também não concorda. Então é um debate mal resolvido na sociedade brasileira. Eu sou daqueles que defendo que nós deveríamos refletir sobre a volta do financiamento privado com outras características. Primeiro, não poderia doar para mais de um candidato. A mesma empresa só pode doar para um candidato. Segundo, teto de doação muito baixo, para evitar uma distorsão. Porque, veja só, um candidato que legitimamente represente um setor empresarial muito rico vai ter muito dinheiro para sua campanha. Mas o candidato que representa o professor, que representa o operário do chão da fábrica, que representa o gari, vai ter muito mais dificuldade de captar recursos. Então, você vai desequilibrar
o sistema eleitoral nacional. Então, você teria que ter financiamento privado com teto baixo, doações muito baixas e apenas para um candidato. Eu acho que aí sim você estimularia o que eu chamo de doação militante, aquele cidadão que doa porque realmente acredita no que aquele candidato representa. Sem que haja uma contrapartida depois que o candidato foi eleito, né, deputado? Exatamente, podendo criar, inclusive, travas em relação a isso. Agora, deixa eu aproveitar um pouquinho a sua experiência, além de deputado, vice-presidente da Câmara, o senhor também é advogado, professor de Direito. Está em discussão no nosso país vários pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro, estão aí pipocando, mais de 20, se eu não me engano. Aí a gente sabe que tem condicionantes para esse impeachment, que são jurídicas e políticas. Aí eu estou lembrando do Collor, um Fiat Elba, Dilma pedalada. No caso do Bolsonaro, essas condições, esse cenário está criado para o impeachment? Qual a sua avaliação sobre esse tema? Que há consenso jurídico, há consenso político, há irresponsabilidade, crime de responsabilidade? Eu passei o impeachment da presidente Dilma sem mandato e dando aula na universidade sobre organização do Estado. Então, imagina o desafio, viu? Tratando academicamente de impeachment no meio daquele debate absolutamente contaminado que perdia completamente qualquer característica de um debate de natureza jurídica. E como as pessoas me enxergavam mais como político do que como professor, era eu dando aula e aluno filmando para depois dizer se eu era a favor ou contra o impeachment, né? Mas por que eu estou contando essa história? Porque, como você bem disse, já na introdução da pergunta, o impeachment é um processo de natureza jurídico e política. Aí você vai me dizer, mas política, por quê? É crime ou não é? Não. Tanto é político que é o único crime que não é julgado pelo Poder Judiciário, é julgado pelo Poder Legislativo. Se a análise fosse meramente jurídica, não seria de competência processar e julgar esse crime do Poder Legislativo, seria do Poder Judiciário, como todos os outros crimes no país. Diante disso, o impeachment pressupõe a existência de um crime de responsabilidade, né? E eu até brinco, né, que quando as condições políticas estão dadas, o crime arruma. No Collor foi o Fiat Elba, na Dilma foi a pedalada que todos os governadores da época fizeram também. Então, na verdade, você criou o crime porque as condições políticas estavam dadas. Quais são essas condições políticas? Perda de apoio popular, perda de base no Congresso Nacional, perda de apoio dos setores econômicos do país. Eu acho que o presidente Bolsonaro ainda tem uma base muito sólida no Congresso Nacional. Ele consegue, mesmo num país de 540 mil mortes pela pandemia, de 15 milhões de desempregados e 19 milhões de pessoas com fome, ele consegue ter 20% da população que diz que o governo dele é bom ou ótimo. Então, não dá para dizer que isso já é um governo que ruiu no apoio popular. E ele ainda tem apoio de significativos setores econômicos, muito por medo, né, ou por preconceito de que a derrota dele signifique um retorno do PT ou de Lula ao poder. Então, eu entendo que essas condicionantes políticas ainda estão em construção. Do ponto de vista jurídico, me parece que as declarações do presidente Bolsonaro de que não haverá eleição e de que não dará posse ao candidato eleito, essas declarações, a mim, configuram crime de responsabilidade, à medida em que a lei que trata do impeachment, ela estabelece um tipo penal, um tipo infracional, que é ameaça à ordem democrática. Então, não precisa atingir ou confrontar a ordem democrática. A simples ameaça à ordem democrática já é crime de responsabilidade. E quando o presidente fala em não realizar eleições, ele está falando em fechar o Congresso Nacional a partir do dia 1º de fevereiro de 2023, porque os nossos mandatos acabam dia 31 de janeiro de 2023. E quando ele fala em não dar posse ao presidente eleito, ele fala em não respeitar a vontade da maioria do povo brasileiro, se essa vontade não for pela reeleição dele. Isso, obviamente, é uma ameaça à ordem democrática.